Governadores da oposição silenciam sobre investigação contra Bolsonaro e buscam Lula por conta de obras. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior do Paraná, Romeu Zema de Minas Gerais e Tarcísio de Freitas de São Paulo evitaram declarações públicas sobre a operação da PF que mirou o ex-presidente. Reportagem da Luísa Marzullo. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu. Eleito com discurso alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior do Paraná, Romeu Zema de Minas Gerais e Tarcísio de Freitas de São Paulo evitaram declarações públicas sobre a operação da Polícia Federal que mirou o ex-mandatário e seu entorno por tentativas de golpe de desacreditar o processo eleitoral de 2022. É aquela coisa, né, gente? Quando você tá na merda, nem seus amigos te ajudam. Nas últimas 2 semanas, os 4 chefes do executivo estiveram em agendas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem trocaram afagos em eventos de entrega de obras e parcerias. Desde o início desse mandato, os governadores tentam se equilibrar entre a relação com o governo federal e os acenos ao eleitorado do ex-presidente. Procurado pelo Globo, Castro e Zema não responderam. A postura do governador do Rio, correligionário de Bolsonaro, se difere da de outros membros do partido, que vem defendendo a tese de perseguição. Já a assessoria de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura na gestão do ex-presidente, informou que ele segue de férias na Europa e só retornará aos trabalhos no próximo dia 15. No sábado, o governo paulista afastou o major Ângelo Martins de Nicoli, um dos alvos da PF. Ele era assessor especial da Prodesp, empresa pública de TI. Ratinho Júnior foi o único que se manifestou, mas não diretamente sobre Bolsonaro. O governador afirmou que entende que as instituições devem funcionar em respeito ao Estado Democrático de Direito, ou seja, jogou o Bolsonaro aos leões. Morde a sopra. Ao mesmo tempo em que tenta manter uma relação republicana com Lula, os governadores fazem acenos ao eleitorado do ex-presidente. Na última semana, antes da operação, Zema defendeu Bolsonaro como um articulador político. A figura do presidente Bolsonaro vai ter um peso grande nas eleições de 2026. Ele pode não ser candidato, mas aquele nome que ele falar eu apoio com toda certeza terá influência, disse Zema, que se coloca como presidenciável. Também nos últimos dias ele contrariou o governo federal ao permitir que crianças sem carteira de vacinação em dia se matriculem na rede estadual. A CNN Brasil, o mineiro defendeu que as crianças estudem ciência para decidir se querem se vacinar. Já Tarcísio e Bolsonaro nutrem uma relação de proximidade. No ano passado, o ex-presidente chegou a dormir no Bandeirantes, sede do governo paulista, em pelo menos 2 ocasiões em que esteve no estado. Com Castro, há um distanciamento desde a eleição presidencial, mas no final do ano passado estiveram no mesmo lado para cobrar fidelidade de seus aliados na pré-campanha do deputado federal Alexandre Ramagem, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Na ocasião, Castro fez acenos ao ex-mandatário. Vamos juntos, escreveu nas suas redes sociais. Já Ratinho Júnior esteve com Bolsonaro em dezembro, quando o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário do Paraná. Na ocasião, o governador disse ter sido um orgulho sancionar a concessão da honraria para o seu aliado. Ele foi quem mais visitou o Paraná nos últimos 30 anos, foi quem mais trouxe investimento na história do nosso estado. Na visão de especialistas, o silêncio dos 4 diante da operação é esperado. Eles não fazem uma fala apoiando as investigações porque dessa maneira estariam rompendo com Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eles não se manifestaram contra para não se vincularem, diz a cientista política Michele Fernandes, da Universidade de Brasília, a UNB. Nos 4 encontros entre Lula e os governadores, houve discursos para deixar as diferenças de lado e nutrir uma relação republicana entre os poderes. Ratinho Júnior foi o primeiro dos 4 a se reunir com o governo em 30 de janeiro, quando participou de uma cerimônia no Planalto que marcou a transferência de rodovias paranaenses para entidades privadas. As empresas selecionadas receberam uma concessão de 19 trechos de estradas pelas próximas 3 décadas, somando um investimento de 30,4 bilhões. O acordo costurado pelo governador ajuda a diminuir a tensão no estado, que vem enfrentando uma série de críticas em torno da tarifa do pedágio. 3 dias após o encontro com o chefe paranaense, Lula participou com Tarcísio de solenidade em Santos, no litoral de São Paulo, onde anunciou uma obra em conjunto com o governo federal. Juntas, as partes investirão 5,8 bilhões no túnel Santos-Grajaú, o primeiro imerso da América Latina, com expectativa de entrega em 2028. Inicialmente, o Planalto custearia
o projeto na íntegra, mas Tarcísio insistiu em dividir os gastos, o governador chegou a ameaçar a deixar o Republicanos e se filiar ao PL de Bolsonaro, o que demonstraria um distanciamento maior entre a sua gestão e a do governo Lula. Assim como ocorreu em encontros no ano passado, Tarcísio foi alvo de críticas tanto de petistas quanto de bolsonaristas. Perguntado sobre o evento, Bolsonaro disse ao jornal Folha de São Paulo que Tarcísio era o seu irmão. Bom, seu irmão está deixando você no meio da estrada nesse momento. Anúncios no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. No Rio, Lula esteve com o governador Cláudio Castro em Magé, na Baixada Fluminense. Na ocasião, além de entregar as obras do Minha Casa Minha Vida, o presidente afirmou que construirá 6 novos institutos federais em Magé, São Gonçalo, Belford Roxo, Teresópolis, Complexo do Alemão e Cidade de Deus. Os valores dos projetos não foram divulgados. No palanque, eles trocaram afagos em um evento que teve vaias dos presentes e do governador. No encontro mais recente com o Zema, que ocorreu numa quinta-feira, dia em que Bolsonaro se tornou alvo de medidas cautelares e teve que entregar o seu passaporte às autoridades brasileiras, desde que assumiu a presidência, Lula ainda não havia visitado Minas Gerais. Na ocasião, o governo anunciou que iria investir 121,4 bilhões em obras no estado via recursos do novo Plano de Aceleração de Crescimento PAC. Deste valor, 36,7 bilhões serão aplicados em obras dentro do território mineiro e o restante abrange ainda outras unidades da federação. Na avaliação da cientista política Mayra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a busca pelo equilíbrio se explica pelas necessidades da função do executivo diante do seu eleitorado. Um governador que está no poder não pode depender de um nicho político muito específico, como é o caso do bolsonarismo. Ao mesmo tempo, não se pode descaracterizar para não perder espaço, diz a especialista. Meus queridos e minhas queridas,